Você acha o PW Nirvana um servidor difícil? Então existe uma grande chance de que você esteja cometendo algum desses erros sem perceber. E se você já desistiu do servidor logo no início, provavelmente foi por causa desses mesmos erros. Esses dias, eu estava lendo alguns comentários dos meus vídeos e também de outros criadores aqui do PW Nirvana. E eu me deparei com a seguinte frase: o PW Nirvana é bem difícil para iniciante. Isso me fez parar para pensar o porquê que tem tanta gente que chega nessa conclusão. E depois de analisar o comportamento de vários jogadores e até mesmo os erros que eu já cometi, cheguei a uma resposta bem clara. Antes de eu começar a listar tudo para você, deixa eu te contextualizar. Nesse vídeo você vai entender o porquê o PW Nirvana não é tão difícil quando você sabe o que está fazendo. Eu mesmo já errei várias vezes, mas eu tô aqui justamente para te ajudar a não cometer os mesmos erros e não ficar para trás de quem já sabe para onde ir. E para já criar uma expectativa certa, se você está começando agora ou está em dúvida sobre o que fazer, presta atenção. A chance de você estar travado por um desses erros é enorme. O primeiro erro que a gente vai falar aqui é sobre a mina. Muita gente entra no servidor, faz a sua primeira mina e vê o quanto cada rush dá e já conclui: cara, vai demorar anos para eu chegar no mid-game. Esse pensamento nasce da falta de direção. O jogador olha para aquele resultado imediato e ignora completamente as estratégias básicas que aceleram o início. E aqui eu vou repetir algo que eu já falei em um vídeo sobre como começar bem. Farmar a arma 60 níveis de matança é o primeiro grande objetivo dentro da mina. Depois que você pega essa arma, o seu progresso acelera demais. Ela ajuda no up, no cultivo e abre espaço para você começar bem a rushar as outras partes do seu personagem. Sim, existem outros itens importantes na mina, mas se você quer ficar tentando farmar tudo ao mesmo tempo, você só vai se frustrar. A arma 60 níveis é o primeiro passo sólido para qualquer iniciante que queira ganhar ritmo dentro do servidor. O problema é que muita gente não faz isso. Joga sem direção, sem meta, faz a mina de qualquer jeito, olha o pouco retorno e desiste. E aí coloca a culpa no servidor em vez de perceber que simplesmente começou errado. O segundo erro, que está conectado diretamente com o primeiro, é a falta de comunicação dentro do servidor. Tem jogador que entra, faz meia dúzia de run na mina e acha que está tudo lento, desanima e conclui que o servidor é difícil demais. Só que esse mesmo jogador não pergunta nada para ninguém, não procura informação, não interage, não tenta entender a economia do servidor e ainda quer que o servidor se adapte ao ritmo dele. Se você não conversa com outros players, não pergunta preço, não pergunta estratégia, não busca rotas de farm, você está se auto-sabotando. É impossível progredir direito em qualquer PW se você tenta jogar como uma ilha. A informação existe e ela está sendo compartilhada todos os dias. Mas tem gente que entra muda e sai calada esperando que tudo faça sentido sozinho. Então quer dizer que você tá quase no meio do vídeo e ainda não deixou o like nem se inscreveu no canal? Cara, eu vou te perdoar dessa vez, tá? Então faz isso aí agora e vamos prosseguir com o conteúdo. E falando sobre falta de informação, tem um tipo de jogador que simplesmente ignora a economia do servidor e age como se tivesse tudo no modo automático. O exemplo clássico é o cara que olha o preço de um item, assume que é absurdo e tenta vender o próprio item por valor muito abaixo do mercado. Alguém compra tudo que você está vendendo por um preço ridiculamente baixo e revende pelo preço normal, lucrando em cima da sua falta de análise. PW é um jogo de economia real. Se você ignora isso, você vira lucro de outra pessoa. Então, vê se para de vender a moeda do pirata 37k cada uma, cara. Analisa os mercados que está à sua volta, porque além de você vender barato e acabar não tendo lucro em cima do seu farm, você vai estar prejudicando todo o mercado à sua volta. Esses dias eu vi na ilha um cara vendendo a moeda do pirata 37k cada uma, sendo que se você olhar nas lojinhas do lado, vai ter gente comprando moeda 35k para poder vender a 50. Então esse cara é o famoso brasileiro que acha que vai levar vantagem só porque está vendendo mais barato. E o quarto erro que a gente vai falar aqui é um dos mais comuns e um dos mais destrutivos. Tem jogador que simplesmente acorda e decide fazer tudo ao mesmo tempo. Um pouco da arma, um pouco do refino, um pouco da pedra, um pouco do set, um pouco da DG, um pouco de tudo. E no final ele não tem nada completo. Isso cria um personagem medíocre, fraco e que vai empacar em tudo. Se você quer evoluir, você precisa de metas claras. Vou farmar minha arma 60 níveis de matança.
Conseguiu? Beleza. Agora eu vou deixar ela com refino mais 10. Fez? Pronto. Agora eu vou colocar a pedra e depois, de repente, eu vou roletar ela para ver alguns ADDs melhores. Seguindo as metas, você cria marcos reais de evolução, porque fazer tudo picado só te deixa andando em círculo. E como a maioria de nós é adulto, trabalha e não tem horas infinitas para jogar, se planejar deixa o seu tempo mais eficiente e o progresso muito mais rápido. E falando isso em planejar, esse erro pega muita gente, inclusive eu recentemente. Primeira situação, eu precisava de 15k de fama para fechar os 200k do meu peito menos 10 de intervalo. Eu entrei na administradora de troca e vi que dava para comprar fama com a insígnia do Marechal Fantasma. No desespero eu gastei todas as minhas sortes. Só que se você olhar o preço da venda de sorte no servidor, isso não compensa. Eu basicamente paguei 1kk para cada 250 de fama. No final eu acabei perdendo 65kk por 15k de fama. Ajudou no momento? Ajudou. Mas como eu tenho Prime, isso era coisa de 2 dias no máximo para eu arrumar de graça. Foi uma perda desnecessária e foi puramente por agir sem pensar. A segunda situação que isso aconteceu e que foi recente, eu fui lotar o meu elmo Nirvana e comprei os emblemas espirituais usando sorte, mais uma vez. Só que depois eu lembrei que comprar emblema por moeda do pirata é infinitamente mais vantajoso. Quer dizer, foi dinheiro jogado fora. No início, perder 20kk, 40kk, 60kk, isso pode atrasar uma semana inteira do seu progresso. É aqui que muita gente cria a falsa sensação de que o servidor é difícil. Ele não é, você só está queimando dinheiro sem perceber. E por último, é o erro bônus que eu vou deixar aqui nesse vídeo. Só que eu acho que ele é o principal e que a gente deve se dar conta para poder acabar não se atrasando dentro do jogo. Esse aqui é o pior de todos, é o mais comum, o mais destrutivo e sinceramente é o que mais derruba jogador. Eu jogo Perfect World desde 2010 e mesmo com toda essa experiência eu passei anos com a visão de túnel, fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, até eu começar a jogar com alguém que realmente entende profundamente do jogo. E essa pessoa sempre repete uma frase que resume todo esse vídeo. No PW não existe espaço para desespero. É o desespero que te faz tomar decisões impulsivas, é o desespero que te faz gastar recurso errado, é o desespero que te faz não ler um botão simples como reset de DG que só funciona em Pangu. E por causa disso acontecem os diálogos como: perdi minha chave, geme lixo. E quando você vai ver, o cara clicou no botão de reset dentro do Prime, sendo que no botão está escrito que só funciona no mapa principal. Não é que bugou, é que você não leu. É claro que existe um caso ou outro real de bug, mas a esmagadora maioria é alguém que não parou 2 segundos para entender o que estava fazendo. O desespero é o que faz o jogador transformar um servidor fácil num servidor impossível. Enquanto você estiver jogando, correndo, sem pensar, ignorando as instruções e tentando resolver tudo na pressa, você mesmo vai ser a causa da sua frustração. E antes de encerrar, tem mais um erro muito comum que muita gente comete, mas esse é grande demais para explicar aqui no vídeo, que é a escolha da classe errada. Classes têm custos diferentes, tempos de progresso diferentes, dificuldades diferentes e eficiência do farm completamente diferente. Então, para não fazer isso correndo, eu vou preparar um vídeo só sobre isso. Quais as classes que valem mais a pena para quem é free, quais são as classes que valem mais a pena para quem tem Prime, quais que pegam PT fácil, quais são as mais caras de montar e as que aceleram mais o seu progresso. Vai ser um vídeo bem detalhado e se não for no próximo, vai ser um dos próximos, porque eu quero trazer a informação completa sem meia explicação. Então, se você me acompanhou até aqui, eu te agradeço. E um beijinho no coração e até mais.